Durante a sua vida, este homem liderou uma organização que deu abrigo a mais de 10.000 órfãos. Ele também liderou o estabelecimento de 117 escolas que oferecem educação cristã a mais de 120.000 crianças. Ele passava horas orando e lendo a Bíblia diariamente. Quando se tornou adulto, adquiriu o hábito de ler a Bíblia inteira 4 vezes por ano. Bem-vindos a este resumo da vida de George Miller. George Miller nasceu em uma cidade chamada Kronstadt, localizada no que hoje conhecemos como Alemanha, em 27 de setembro de 1805. Aos 10 anos, para que pudesse se formar como clérigo luterano, seu pai o enviou para uma cidade próxima, pois queria que seu filho pudesse desfrutar da tranquilidade e do conforto que eram concedidos às pessoas que eram parte da igreja do estado. Porém, desde pequeno, sentiu-se atraído pelo jogo, pelo álcool e por uma vida sem limites. Tanto que no leito de morte da mãe, quando Miller tinha apenas 14 anos, acordou bêbado e acompanhado de mulheres vagando pela rua sem ter notícia do ocorrido. 2 anos depois, ele foi preso por roubo e levado para a prisão. 24 dias depois de estar lá, seu pai, que, como cobrador de impostos, tinha dinheiro para tirá-lo da cela, chicoteou e mandou-o de volta para a faculdade, para se formar pastor. Ele não se importava se professava fé ou não, apenas queria cumprir o seu propósito, que Miller tivesse uma vida confortável e digna. Assim que entrou na universidade, conheceu um homem chamado Beta, que, embora também mantivesse práticas semelhantes à do jovem Miller, frequentava reuniões na casa de um cristão onde cantavam, oravam e liam a Bíblia e um livro impresso. Beta, conhecendo o comportamento de Miller, não achou apropriado convidá-lo para esse tipo de reunião. No entanto, um dia, em 1827, ele fez isso. Aquele tempo de comunhão com outros cristãos foi tão impactante para a vida de George Miller que ele acreditou na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e entendeu que Deus havia iniciado uma obra de graça em sua vida. 2 anos após a conversão, decidiu ingressar na universidade para estudar divindades e aprofundar seu conhecimento de Deus. Imediatamente após terminar esses estudos, decidiu tornar-se missionário em Bucareste e também se ofereceu para ser membro da Sociedade Missionária de Londres. 1 ano após ingressar, começou a sofrer de uma doença que considerava a providência de Deus e por isso teve que parar e se mudar para uma cidade chamada Tecnomont, na Inglaterra. Durante os primeiros 10 dias de sua chegada em Tecnomont, ele ficou com um homem chamado Henry Craig, a quem Deus usou para abençoá-lo e transformar a sua vida, ensinando-lhe sua grande necessidade de agradecer-lhe pela misericórdia que lhe havia demonstrado. Embora acreditasse no Senhor Jesus, Miller era um homem cético em relação a algumas doutrinas fundamentais do cristianismo. Assim, enquanto frequentava a capela da cidade, foi confrontado pelas Escrituras e convencido pela graça que Deus tem com aqueles que ama. Dessa forma, compreendeu a importância e o significado de ler e meditar na Palavra de Deus. Algum tempo depois, começou a servir como pastor na capela de Tecnomont e, junto com sua esposa, decidiu mudar algumas práticas com as quais não concordava, mas que eram bem vistas pela maioria das igrejas da época pelo seu custo financeiro, suporte. Entre as práticas que anulou estava o aluguel de cadeiras a uma elite específica de pessoas que podia pagar e que impedia os mais pobres de se sentarem e ouvirem atentamente o sermão, uma vez que não tinham meios para alugar seus próprios assentos. A sua reflexão durante esse tempo sobre a bela graça de Deus levou-o a considerar que o seu exercício pastoral devia manifestar também o favor que o Criador lhe havia concedido. Considerou então que não deveria esperar receber salário por se dedicar a servir os outros. Por essa razão e por causa da sua compreensão da soberania universal de Deus, ele decidiu abrir mão do seu salário. Além disso, exercendo sua confiança no Senhor, ele também deixou de pedir dinheiro às pessoas para o seu sustento. E, em vez disso, desenvolveu o hábito de orar constantemente. Miller estava convencido de que aquele a quem dirigia as suas orações supriria todas as suas necessidades fundamentais. Em 1832, Miller mudou-se para Bristol, Inglaterra, para começar a trabalhar na capela de Bethesda posteriormente para demonstrar e dar testemunho do Deus vivo. Passou a publicar relatórios sobre as bênçãos recebidas por ele e as respostas às suas orações, entre elas para atender às necessidades do Ministério de Crianças Órfãs, que havia iniciado com sua esposa.
O trabalho de Miller e sua esposa com órfãos começou em 1836, com a adaptação de sua própria casa alugada para acomodar 30 meninas. Pouco depois, foram mobiliadas mais de 3 casas, não só para meninas, mas também para meninos, o que acabou aumentando para 130 a capacidade dos pequenos que podiam ser cuidados. Aos poucos, muitas pessoas começaram a falar a favor do Ministério a Crianças Órfãs da Inglaterra e a contribuir com o que necessitavam. Os relatórios anuais sobre o trabalho realizado com os menos favorecidos circulavam por todo o mundo e tiveram um impacto notável à medida que cada vez mais pessoas se interessavam em apoiá-los. Apesar de tudo isso, Miller nunca pediu apoio financeiro nem se endividou. Muitas vezes ele recebia doações de alimentos não solicitadas poucas horas antes de serem necessários para alimentar as crianças. Miller orava constantemente para que Deus tocasse os corações dos doadores. Por exemplo, numa ocasião bem documentada, o pequeno almoço foi apreciado quando todas as crianças estavam sentadas à mesa, embora não houvesse nada para comer. Quando terminaram de orar, o padeiro bateu na porta com pão fresco, suficiente para alimentar todos, e o leiteiro deu-lhes bastante leite fresco, porque seu carrinho quebrou na frente do orfanato. Miller sempre foi reconhecido como um homem de oração, que orava a Deus diante de qualquer desafio que enfrentava e que experimentava respostas constantes do Senhor das formas mais surpreendentes. Miller nunca buscou doações de indivíduos específicos e confiou no Todo-Poderoso para todas as suas necessidades. Porém, sempre que recebia algum tipo de ajuda, era extremamente meticuloso no registro de cada doação. Além disso, todos os registros financeiros estavam sempre abertos à consulta de qualquer pessoa. Todas as manhãs, após o café da manhã, havia um momento de oração e leitura das Escrituras, e cada criança recebia uma Bíblia ao sair do orfanato, junto com uma mala de lata contendo 2 mudas de roupa. As crianças estavam bem vestidas e educadas. A influência do trabalho de Miller foi tal que muitos alegam que as fábricas e minas próximas não conseguiam recrutar trabalhadores suficientes devido aos esforços de Miller para garantir que as crianças pudessem encontrar empregos qualificados. No ano de 1834, Miller começou a se dedicar ao ensino das escrituras em sua casa, bem como promovê-las e divulgá-las em outros países para ajudar as escolas cristãs, os missionários e a propagação do Evangelho. Em 1875, aos 70 anos, iniciou um período de 17 anos de viagens missionárias ao redor do mundo. Ele viajou mais de 320 mil quilômetros, uma conquista incrível para os tempos da pré-aviação. Suas habilidades linguísticas lhe permitiram pregar em inglês, francês e alemão. Perto do fim da vida, Miller conseguiu construir 5 prédios para abrigar cerca de 2.000 órfãos, aos quais nunca faltou comida desde o dia em que começou a servi-los, até o dia de sua morte. O fruto de seu serviço resultou em mais de 122 mil crianças frequentando escolas sustentadas pelas ofertas recebidas, na distribuição de aproximadamente 282 mil Bíblias e milhões de Novos Testamentos, livros, folhetos e panfletos. Em 1892, após uma última viagem missionária, George Miller retornou à Inglaterra, onde morreu 6 anos depois, em 10 de março de 1898. Durante sua vida, George Miller nunca descansou. Ele fundou e dirigiu escolas e orfanatos enquanto servia incansavelmente como missionário. O seu humilde testemunho relativamente à provisão milagrosa contínua de Deus para milhares de crianças necessitadas sob os seus cuidados ainda nos inspira e vivifica a nossa fé. Este estranho, na Inglaterra, levantou cada centavo de joelhos para o seu maravilhoso ministério, através de oração incessante, persistente e grata, e fé inabalável em Deus. Quase 200 anos depois, a instituição de caridade de George Miller em Bristol ainda funciona e continua a aderir ao compromisso de George de arrecadar dinheiro apenas através da oração.